De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de Brasileirão, jogo contra o Corinthians no Maracanã às 9 da noite. A gente vai falar sobre a possibilidade de escalação do técnico Renato Gaúcho. Será que pensando no jogo da próxima terça-feira, Sul-Americana vem aí. Terça-feira é Lanús e Fluminense lá na Argentina. Será que o Renato vai poupar todo o time, ou quase todo o time pensando nessa partida? Ou porque veio agora da data FIFA, tá todo mundo com um tanque mais cheio, o Renato vai manter o time titular para conquistar esses 3 pontos dentro de casa? Vamos falar sobre isso agora, mas antes um pouquinho de Copa do Brasil, que infelizmente a semifinal só vai ser lá em dezembro, depois do término do Brasileirão, então tem muita coisa para acontecer até lá, mas não deu tempo de falar aqui, porque afinal de contas, hoje tivemos aqui no canal do Leste mais cedo a entrevista com o Carlos Zé Barros, falando de SAF, trazendo mais detalhes sobre a SAF, né, esclarecendo dúvidas e pontos importantíssimos em relação a esse processo de criação de SAF do Fluminense. Aliás, se você não assistiu, assista lá depois, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa entrevista com uma ideia um pouco melhor do que está sendo feito, da proposta que foi apresentada, por mais que não seja a favor, seja contra, não importa, essa não é a questão. O mais importante é estar bem informado. Creio que essa entrevista ajudou um pouquinho nesse sentido, então se você não assistiu, pode voltar lá e assistir. Por isso não falamos de Copa do Brasil e do confronto contra o Vasco. Teremos Fluminense e Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, assim como seria contra o Botafogo também, um clássico no mata-mata, valendo vaga numa final de competição. Cara, vai ser uma loucura. Serão realmente jogos impressionantes e talvez tenhamos Fernando Diniz novamente contra o Fluminense agora numa pré-decisão, né? O que também é diferente. Apesar de que tem muita coisa para acontecer até lá, o Vasco ainda está brigando na parte baixa da tabela contra o rebaixamento. Sabe lá Deus se o Diniz estará no cargo até em dezembro, né? A gente sabe como funciona o futebol. Tem muita coisa para acontecer até lá. Até por isso é difícil fazer uma previsão, tentar imaginar como vai ser esse confronto agora, porque lá em dezembro é outra realidade, é final de temporada, muita coisa já vai ter acontecido. É tão bizarro que o Fluminense poderia, por exemplo, enfrentar o Vasco, campeão da Sul-Americana, e o Vasco rebaixado. Olha só que loucura. Pode acontecer. É factível. Então, por isso é muito difícil prever realmente como vai ser, como os times estarão nesse momento da temporada, seriam os últimos 2 jogos do ano, né, para Fluminense e Vasco. Mas o que eu tenho certeza é que realmente vai ser um clássico e vai pegar fogo. O Fluminense hoje tem um time, na minha opinião, melhor, um time mais encaixado, um time mais competitivo em todos os sentidos, mas a gente sabe que clássico deixa tudo um pouco mais igualado. Inclusive, isso foi tema de debate lá no UOL, e o Arnaldo Ribeiro, os paulistas têm sempre aquela visão, um tanto de não todo mundo, evidentemente, mas há uma má vontade muito grande com alguns clubes. Mas o Arnaldo Ribeiro, eu vi esse trecho aqui da live e achei interessante ele falando que o Fluminense pode ser, de fato, o fator surpresa desta Copa do Brasil. Eu não coloco o Fluminense como surpresa. O Fluminense nos últimos anos vem disputando títulos, vem chegando, então acho que surpresa não se encaixa no caso do Fluminense. É um time que, dentro desses semifinalistas agora, quem está fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, é um time que está um pouco acima, é o Cruzeiro. No mais, assim, mesmo assim, no embate entre Fluminense e Cruzeiro, não há surpresa nenhuma numa possível final o título do Fluminense. Mas vamos ver o que ele diz. Agora, aproveitando o gancho, Arnaldo, você deu o destaque inicial sobre o Fluminense, que vai ser o adversário do Vasco, que passou pelo Botafogo no Clássico Carioca. Queria que você falasse. Bom, primeiro que vai ser bastante interessante Fernando Diniz contra o Fluminense, né? Essa semifinal, embora daqui a 3 meses, vai saber se os técnicos serão os mesmos até lá, né? 3 meses é muito tempo. O Vasco até lá tem que resolver sua situação no Campeonato Brasileiro. Dos semifinalistas é o mais ameaçado, né? Agora, o Fluminense tem um outro dado importante. Quem lamentou muito a classificação do Fluminense foi a CBF, porque não tem data para o Fluminense jogar.
O Fluminense está em 3 competições, ele tem 2 jogos atrasados no Brasileiro, e aí não vai dar para ficar marcando o jogo atrasado do Fluminense nesse período, a não ser durante a data FIFA. Então ele complicou o calendário da CBF por estar vivo nas competições todas. Ele tem o Lanús na Sul-Americana na próxima terça-feira. É muito difícil fazer previsão nesse recorte, né, Tironi? Porque daqui a 3 meses pode acontecer muita coisa mesmo. A única certeza é que a janela está fechada e os times não vão se reforçar mais em tese. E aí vai ter que ver se os jogadores estarão inteiros até lá. Hoje, evidentemente, entre os 4, o Cruzeiro é mais time. Mas eu citei o Fluminense no meu destaque porque eu acho que o Fluminense tem várias virtudes nessa temporada, cara. Não é só ter chegado mais à frente no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, que foi um feito, sim. Estar classificado previamente na Sul-Americana, o único brasileiro lá atrás, quando a Sul-Americana acabou a fase de grupos, só o Fluminense classificou direto. A largada no Brasileiro não foi ruim, então deixou o time bem longe da zona de rebaixamento do ano passado, e na Copa do Brasil ele vai caminhando firme. Com um detalhe, ele perdeu o melhor jogador. Talvez o maior desfalque dos 4 tenha sido a saída do Arias, né? Que era o principal jogador do Fluminense com sobras. E o Renato já testou diversas formações, ora com 3 zagueiros, ora com 3 atacantes, e agora com 3 volantes o time tem conseguido ser consistente. Eu acho que o Fluminense foi muito superior ao Bahia nos 2 jogos. Em Salvador ele perdeu lá na última bola, no gol do Luciano Juba, mas tinha jogado melhor. E no jogo da volta ele não deu chance ao Bahia, nenhuma. Eu acho que a superioridade do Fluminense no confronto foi maior que a do Corinthians sobre o Atlético Paranaense e que a do Cruzeiro sobre o Galo. Embora Corinthians e Cruzeiro tenham vencido as 2 partidas, né? Então eu acho que o Fluminense ele meio que corre por fora, ninguém dá muita bola, mas eu acho que o Fluminense pode surpreender na Copa do Brasil. E quem sabe também na Sul-Americana. Dessa vez o time de Copas é o Fluminense. O ano passado foi o Galo, né? Que acabou perdendo as 2 decisões. Mas o Fluminense, para mim, é a grande surpresa favorável dessa reta final de Copa do Brasil. E também consegue sobreviver sem a presença do Arias, o que eu achava bem complicado. Bom, vamos ver. Agora a gente vai ter um tempinho para respirar em relação à Copa do Brasil. O foco tem que ser a Sul-Americana, para a gente passar para essa semifinal também. E, claro, caminhar bem no Campeonato Brasileiro. Por isso é importante não deixar o Brasileirão de jeito nenhum de lado. E aí resta saber o que o Renato vai fazer para o jogo de amanhã. Olha só, deixa o seu like se você não deixou ainda, tá? Tá espaço aberto aqui, é 0800, só você clicar aqui embaixo, não tem trabalho nenhum. Isso ajuda demais porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e recomenda para mais pessoas. A mágica é só essa. E claro, se inscreva. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva porque é muito importante. Vamos falar dessa provável escalação do Fluminense para amanhã. A gente sabe que Canóbio e Fentes estão voltando de suspensão. E aí o Renato tem a opção de escalar um time, um mistão, não acho que ele vai com o time todo reserva, mas um mistão, ou colocar o que ele tem de melhor à disposição no momento. Talvez, sei lá, tirar só o Thiago Silva como forma de precaução. Eu acho que vai mais por aí, tá? O Fluminense perdeu jogos importantes no Campeonato Brasileiro, despencou um pouquinho na tabela e precisa se manter naquele bolo, que é o que eu falo, próximo ali ao G6. E tem que pontuar, principalmente nos jogos em casa. Então é um resultado também que não dá para negociar, porque a gente sabe que depois a gente vai estar no meio de mata-mata ali. A Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro agora, mas a Sul-Americana vai ter um peso importante, vai ter um impacto se o Fluminense avançar até a final. Então esses pontos é importante garantir. E aí acho que o Renato vai colocar pelo menos um mistão ali em campo. Diante disso, acho que ele voltará com o Cano novamente no time titular e acho que a Costa vai começar o jogo. Porque não vejo o Renato abrindo mão de 3 volantes na Argentina. Então acho que a Costa vai começar esse jogo. Escalaria o Fluminense com o Fábio. O Samuel Xavier ainda está lesionado, está fora. E aí a dúvida, Guga ou Júlio Fidelis.
Dúvida que eu digo se ele quiser poupar o Guga, porque se ele perde, ele fica sem um lateral, a não ser o Fidelis. Eu acho um risco, eu tiraria o Guga desse jogo. O Fidelis foi muito bem lá contra o Bahia, deu contra o recado e acho que o garoto poderia ganhar uma chance. Então eu iria tranquilo com o Fidelis no jogo de amanhã, acreditando que ele pode dar um retorno positivo. E aí na zaga, também com forma de precaução, tiraria o Thiago Silva, escalaria o Guinácio ao lado do Freitas, com René aí. O René, se estiver bem, pode jogar. O Fuentes voltando fica à disposição também. Pode ser que ele tire, mas vai depender de quantas mudanças ele pretende fazer. No meio de campo, nesse caso aí, eu acho que ele manteria Martinelli e Hércules. São dois jogadores. O Martinelli se desgasta muito, mas ele se recupera muito bem. Então acho que ele deve manter os dois. E aí colocando o Lúcio Acosta como titular. Eu imagino isso. Acho que o Acosta tem que jogar, tem que ter mais minutagem. Entrou bem no jogo, está confiante, está querendo jogar. Então é um jogo bom para ele também. Iria com a Acosta nesse time. E aí no ataque, o Canóbio voltando também de suspensão. Como eu disse, o Cano acho que começa. Dos lados, se ele quiser poupar alguém. E vale lembrar que o Soteldo volta a ficar à disposição depois de ter saído para a data FIFA. Então ele vai ter Soteldo, ele vai ter Riquelme, que não foi relacionado para a última partida. Ele tem o Keno, que chegou a entrar contra o Bahia. Enfim, tem algumas opções ele para escalar de ataque. Mas não sei, eu acho que ele vai manter o ataque titular. Acho que ele não vai fazer mudança nenhuma, a não ser por necessidade. Aí é outra história. Até amanhã talvez a gente tenha mais informações e, claro, a gente vai trazer tudo no nosso pré-jogo aqui no canal do Leste a partir das 6 da manhã, como vocês já estão acostumados. Vou pedir aqui no comentário fixado, tem um link para Mais Ágil, grande parceiro aqui do canal do Leste, sempre chegando junto e oferecendo um serviço importante no mercado financeiro, que é antecipar o FGTS. Às vezes você precisa de uma grana na mão, de repente, para resolver alguma coisa, e tem lá aquele dinheiro que está parado lá no seu FGTS, você não tem como sacar o fundo de garantia. A Mais Ágil antecipa esse dinheiro para você. Mas aí, claro, você tem que estar ciente de toda a operação, do custo, das taxas envolvidas. Para isso tem uma equipe lá pronta para te atender. Então entre em contato e se informe bem para você não fazer algo que depois você venha se arrepender. Tá? O link da Mais Ágil está aqui no comentário fixado. E para fechar aqui, eu vou trazer um trechinho aqui de uma entrevista que o Felipe Melo concedeu aos amigos do Jornal Globo, JP Fragoso e Felipe Siqueira. Grande abraço aí para Felipe Siqueira. A entrevista completa está lá no YouTube do Globo, tá? É só entrar lá, você vai ver a entrevista completa. Mas esse trecho aqui ele falou especificamente sobre como se deu a saída do Fluminense sem a renovação contratual. São detalhes que eu acho interessante a gente observar, porque eu não me lembro dele ter falado dessa forma depois que ele saiu. Eu queria renovar, nem que fosse por mais 6 meses, né? Que eu tinha exposto já a minha vontade de jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? E de verdade achei que aconteceria. E fiquei muito triste por não ter acontecido, mas, cara, gratidão ao Fluminense, porque foi o clube que me abriu as portas com 40 anos de idade, sabe? Me fez viver algo inimaginável. Então, assim, são coisas que acontecem, cara. Fiquei triste, obviamente, mas são coisas que acontecem. Tristeza durou um dia, tristeza hoje, amanhã faz 2 dias, acabou. Como fazer para digerir essas tristezas tão rápidas? Cara, eu fui pra Londres, cara. Eu fui pra Londres, Fui pra Londres, estava lá com a minha esposa. Na verdade, quando eu fiquei sabendo, eu estava em Londres. E eu tava me preparando, cara. Tava me preparando, assim, meio friozinho, eu saía pra correr, academia. Aí quando eu fiquei sabendo que não... Sabe, o Mário deu uma entrevista, não, que não renovava, vou ver com o Felipe pra ser embaixador do Fluminense e tal. Aí eu falei com a Rô, eu falei, vou parar, pô. Cara, eu usufruí da viagem, foi uma maravilha, cara. Naquela mesma noite nós saímos, a gente foi no restaurante italiano, eu comi uma carbonara, que eu me amarro no espaguete carbonara, cara, assim, e parei, parei de malhar, sabe, e usufruí bastante, entendi que chegou o meu momento. Aí depois eu pude entrar no Grupo Globo, eu viajei como uma lenda da FIFA, como embaixador do Fluminense. Olha só que moral, cara. Olha só que orgulho. Foi fantástico, que com certeza se eu estivesse dentro de campo, provavelmente estaria no banco de reserva e não estaria vivendo tudo isso. Então não foi difícil, né? Não foi. E você falou muito especificamente da carbonara. Como é que foi, cara, esse primeiro dia de, tô livre, tô leve,
posso... Enfim, você falou que não gosta de ficar sem fazer exercício e tal, continua nessa rotina, mas agora é uma rotina para cuidar de você mesmo. Como é que foi essa liberdade, sentir essa liberdade? Irmão, já tô no Manjaro já, 4 semaninhas de Manjaro, já dei uma secada, treinando igual um maluco todos os dias, porque, cara, eu sou meio neurótico pra isso também, cara, assim, eu fiquei 1 mês sem subir na balança, com medo. 1 mês, cara, não vou subir na balança, olhar a balança. E aquele dia eu usufruí demais, cara, assim, eu pedi, a gente, antes chegou um bolinho pra mim lá de... que eu pedi, eu e Roberta aí, eu pedi um Negroni antes, tomei um Negroni pra abrir o meu apetite, e depois uma garrafa de vinho junto com a Roberta, aí depois disso aí também um tiramisu, cara, assim, e aquilo dali que eu sentia, vinha na minha boca o sabor, eu falei, cara, isso é maravilhoso, cara, maravilhoso. Aí o Felipe Melo é muito claro, ele falou que queria jogar a Copa do Mundo, para ele deve ter sido um baque muito grande, até por isso ele guarda uma mágoa evidente do Mano Menezes, que teve um papel fundamental para ele não renovar o contrato. Felipe Melo é um ídolo para muitos torcedores, é inegável a importância dele nas conquistas do Fluminense, na minha opinião. Ele foi muito importante, dentro e fora de campo, e eu acho que todo o reconhecimento é dado a ele de uma forma geral. Infelizmente, naquele momento, ele não tinha mais como continuar jogando, estava muito mal fisicamente, porque o corpo não estava suportando mais. E não é um jogador barato. E o futebol hoje em dia, infelizmente, não dá para fazer essas concessões. Ele participou do lado de fora do campo, que é o que eu acho como deveria ser. Então a decisão do Fluminense foi acertada nesse caso, mas é totalmente compreensível a vontade do Felipe Melo em disputar a Copa do Mundo. É super justo. E ele ajudou nessa caminhada, ajudou nessa chegada. Ele entende que seria uma forma de gratidão, mas a gratidão é você cumprir os acordos, é você honrar os seus compromissos, e o reconhecimento do torcedor. E daí ele fala que ele reconhece que o Fluminense abriu as portas para ele quando talvez pouca gente acreditava. Né? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Então de volta amanhã às 6 da manhã com o nosso pré-jogo, como sempre. Tá? Espero vocês. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like aí. Valeu!